Olá pessoal, meu nome é Marcos Samano, eu sou cirurgião do grupo de transplante pulmonar do INCOR e trabalho com isso há mais de 15 anos e hoje eu vou falar um pouco para vocês a respeito de doação de órgãos. Doação de órgãos, o transplante não acontece sem a doação, ela é extremamente importante. Nós vivemos num país em que os números de doação são bons, mas poderiam ser melhores. Nós temos alguns exemplos no mundo, como a Espanha, que tem um serviço de procura de órgãos que é modelo para todos os países, e temos uns modelos também nos Estados Unidos, que é baseado em organização de procura de órgãos, e o nosso modelo é um modelo misto. E há alguns estados que doam muito, que o número de doação aumentou muito, como foi o caso de Santa Catarina e o caso do Paraná. São Paulo tem progredido também, tem aumentado o número de doação, mas o que nós notamos sempre é que o número de recusa das famílias em relação à doação ainda é grande, é da ordem de 50%. Então, um dos passos que a gente deve enfrentar e deve aumentar é diminuir o número de recusa familiar à doação. A gente tem que sempre lembrar que uma doação de órgãos salva 8 vidas, lembrando do coração, pulmão, pâncreas, rins, fígados, pele, córnea, ossos. Então é extremamente importante as famílias terem conscientização a respeito deste processo, né? É um processo doloroso, é um processo difícil, é um processo em que no momento de fragilidade nós precisamos conversar a respeito dessa questão da doação, mas se a gente levar em consideração essa possibilidade de auxílio a outras pessoas, a 8 novas vidas, isso se torna extremamente importante. Então, o primeiro recado que eu quero dar para vocês é da importância da doação de órgãos. Sou Mariana, tenho 26 anos e moro em Santo Antônio do Pinhal. Por muito tempo eu sentia o meu corpo cansado, indisposto, decorrente a uma doença genética que eu nasci com ela e que foi se agravando da adolescência à fase adulta. Eram noites incontáveis de sono interrompido por uma tosse que era incessante e isso desgastava bastante a minha saúde. Eu, a minha família, a equipe médica toda, lutamos por muitos anos para tentar melhorar esse diagnóstico, mas não obtivemos muito sucesso, porque a fibrose cística ela é uma doença progressiva. E um marco da piora foi quando fiquei dependente de oxigênio por 24 horas e também necessitei de um aparelho específico para me ajudar na respiração, para dormir principalmente. E aí começava uma corrida contra o tempo. Agora eu vou falar um pouco sobre a doação específica e o transplante específico para coração e pulmão. O transplante de coração e pulmão, apesar de serem tão antigos quanto o dos outros órgãos, se faz muito menos no Brasil e em quase todo o mundo, se a gente comparar com fígado e rim, porque o transplante desses dois órgãos especificamente, eles são mais complexos do que o dos outros. E também porque eles exigem doadores que estejam em condições muito melhores. O pulmão, para se ter uma ideia, é o órgão que está em contato direto com o meio ambiente, através da respiração, através da ventilação artificial a que esses doadores estão submetidos, de tal modo que a pneumonia ela é muito frequente entre potenciais doadores de múltiplos órgãos. Então, esse é um dos principais motivos pelos quais a gente usa poucos pulmões, se comparar com outros órgãos. E é mais ou menos a mesma coisa que acontece com o coração também. Os doadores eles precisam estar em boas condições hemodinâmicas, não pode ter ocorrido uma parada cardiorrespiratória, porque isso compromete a função do coração. E a gente tem que lembrar também que o coração ele precisa funcionar imediatamente após o implante, após o transplante. Então, esses dois motivos fazem com que estes dois órgãos, em específico, eles tenham números menores do que os dos outros órgãos. Então, a questão da qualidade do doador. O
doador não pode ser somente um doador, ele tem que ser muito bem cuidado, ele tem que ser muito bem manuseado, ele não pode ter pneumonia, ele tem que estar funcionando adequadamente, né, para se utilizar. Esse é o motivo pelo qual o número de transplantes de órgãos, notadamente coração e pulmão, eles são menores que os dos outros órgãos. Em decorrência dessa doença que estava se agravando, eu fui ficando cada vez mais dependente do oxigênio. Os meus pulmões já não respondiam conforme era esperado, né? Conforme deveria ser, com o uso desse oxigênio. E já bastante debilitada, precisando de muitas internações, foi até uma fase que eu fiquei mais no hospital do que em casa. Os médicos ficaram muito preocupados, nos chamaram para uma reunião e foi onde a gente soube que já não havia mais um avanço, né? Já não existiam mais ferramentas que pudessem curar e melhorar a minha doença. Então, foi quando disseram para nós da necessidade de um transplante pulmonar bilateral, que nada mais é do que a troca dos 2 pulmões. Uma das doenças pulmonares que levam à necessidade de transplante é a fibrose cística, que foi o caso tanto da Mariana como da Camila. A fibrose cística é uma doença congênita, ou seja, a pessoa nasce com a genética já direcionada à manifestação dessa doença. E os pulmões são um dos órgãos que são mais acometidos pela fibrose cística e que leva a um quadro de infecções pulmonares de repetição e uma destruição do pulmão ao longo do tempo, de tal modo que na idade adulta, muitas vezes antes, mas a maior parte dos pacientes na idade adulta acabam precisando da realização de um transplante de pulmão. O transplante de pulmão é uma cirurgia bastante complexa. O doador de órgãos ele tem que estar numa condição melhor do que para outros órgãos, não pode ter infecção pulmonar, não pode estar com muito líquido, muito inflamado. Então, por isso, o número de transplantes de pulmão realizados é menor do que o dos outros órgãos. No caso da fibrose cística, há uma necessidade que seja feito um transplante dos 2 pulmões, que foi o caso tanto da Camila como da Mariana. Os 2 transplantes tiveram particularidades bastante emblemáticas. Eu lembro perfeitamente dos 2 transplantes e que foram transplantes que tiveram algumas peculiaridades que não me deixam esquecer. A Mariana particularmente teve um pós-operatório bastante complicado. Ela precisou de auxílio de uma máquina coração-pulmão, um momento em que a gente ainda começava a ter experiência com o uso dela. No entanto, a gente observou ao longo do tempo essa recuperação da função do pulmão dela e hoje ela tem uma vida absolutamente normal, precisando tomar alguns medicamentos contra a rejeição, obviamente, mas uma qualidade de vida absolutamente normal. No caso da Camila também eu não posso deixar de mencionar. O transplante dela também foi bastante peculiar, porque embora foi antes do transplante da Mariana, a Camila foi uma das primeiras pacientes em um nível de gravidade que ela chegou, em que a gente questionou se a gente ainda deveria fazer o transplante ou não. Tão grave ela chegou no nosso serviço. No entanto, também um excelente exemplo de como o transplante pode mudar e pode salvar a vida de uma pessoa. Olá, meu nome é Camila, tenho 30 anos, sou portadora de fibrose cística, sou transplantada de pulmão há 10 anos. Fui diagnosticada aos 2 anos de idade. Por se tratar de uma doença progressiva, nós fazemos um tratamento contínuo desde o diagnóstico. Aos 15 anos, tive minha primeira crise respiratória, com oxigenação abaixo do adequado, fazendo que eu precisasse de uso de oxigênio e também indicação para a lista de transplante. Hoje, 10 anos após o transplante pulmonar, a vida é normal, trabalho, estudo, namoro, viagens, sonhos, muitos sonhos, e a vida não pode parar. Eu
tinha conhecimento de que existia esse tipo de transplante, embora não imaginasse nem um pouco como seria, e principalmente comigo. Mas a partir do momento que eu e minha família soubemos que eu precisaria de um transplante, a gente passou a desejar que esse transplante acontecesse o quanto antes. Só que não é bem assim. Foi uma fase em que precisei ser ainda mais paciente, mais disciplinada com o tratamento, então tudo foi intensificado, fisioterapia, alimentação, exercícios físicos que meu pai me obrigava a fazer, graças a Deus, mesmo usando oxigênio, então eu jogava vôlei, eu caminhava, para que eu conseguisse aguentar até a chegada do meu transplante. O meu corpo teria que estar forte, né? Então foi um momento em que tudo foi intensificado, um trabalho assim da família, da equipe médica, que uniu o espiritual, que uniu o emocional e também o fortalecimento físico. E nessa fase a gente teve altos e baixos. A minha queda de função pulmonar foi muito significativa. Eu já não, a oferta do oxigênio já era pouco para mim, então por algumas vezes eu precisei ir para a UTI, usar ventilador mecânico, fazer uma limpeza brônquica, porque a doença que atingiu os meus pulmões, ela acumulava muita secreção e formava um ciclo repetitivo de infecções por conta de várias bactérias que ficavam ali colonizadas. E isso foi piorando. Após 7 meses internada, sem poder ir para casa, dependente de antibiótico-terapia, que eu tomava muitos antibióticos para tentar conter o ciclo vicioso de infecções que eu tinha, finalmente chegou o grande dia, o dia do meu transplante. Dia 10 de agosto de 2012, após 7 meses internada direto no INCOR, em São Paulo, sob tratamento intensificado de antibióticos, chegou o grande dia, o dia do meu transplante. Foi numa tarde em que eu estava com os meus pais e a minha mãe tinha ido me visitar, meu pai já estava comigo no hospital, ele ficou eleito como meu cuidador, então ele me acompanhou durante essa fase toda. E eu me lembro que foi um dia que eu estava bem triste, porque eu estava bastante cansada já. Um mês antes a gente tinha recebido uma notícia de que a minha doença estava muito mais grave do que os médicos esperavam. Através de um exame específico que eu fiz, foi identificado isso. Então, eu já estava não sem esperança, mas com medo e com aquela incerteza de que quando eu vou conseguir fazer esse transplante, né? Eu lembro que foi uma tarde que minha mãe passou a mão na minha cabeça e peraí. Tá. Minha mãe passou a mão na minha cabeça, rezou por mim e disse: filha, seu transplante vai chegar. E ele vai chegar o quanto antes. A gente está aqui, está todo mundo unido, a gente está fazendo o que pode, os médicos também, as suas irmãs, eu tenho 2 irmãs. E eu estava tão triste naquela tarde que eu nem ouvi o que ela falou. Então, assim, tudo que ela falou eu não absorvi, de verdade. Aí eles foram embora para minha cidade e eu fiquei lá, né? Esse dia eu pedi para o meu pai ir embora porque ele sempre ficava comigo e eu tinha dó dele ficar o tempo todo no hospital, dormindo, tomando banho, comendo comida de hospital, enfim. E eu pedi para ele: pai, vai embora, descansa. Eu acho que era uma terça-feira. E na sexta você volta para passar o final de semana comigo.
E ele aceitou, com dor no coração, porque ele não gostava de me deixar, mas ele aceitou. Aí eles foram embora. Aí quando foi mais ou menos umas 17 horas, 5 horas da tarde, quase horário de janta, porque o hospital a gente janta super cedo. Eu estava sem fome nenhuma, não tinha fome mesmo, em decorrência das infecções. E a moça da Copa chegou e falou: Mari, eu tô trazendo a sua comida. Eu, que coisa, né? Sem a mínima vontade, mas enfim. Só que aí, logo em seguida, entrou o médico, o Dr. Rafael, que é um médico muito marcante também na minha vida. Todas as notícias mais importantes que eu tive, ele que deu. E ele entrou no quarto e falou: Mari, provavelmente o seu transplante vai ser hoje. Aí eu olhei para os olhos dele, respirei fundo e não caiu a minha ficha na hora. Eu fiquei parada, olhando: como assim, doutor? Ele falou assim: olha, tem um suposto doador para você que já está aqui no hospital, a gente está analisando os pulmões. Se tiverem saudáveis e for totalmente compatível com você, eles serão o seu. Aí eu ainda perguntei a probabilidade de dar certo. Aí ele disse: olha, não tem outro competidor com você, ou seja, não tem um outro suposto receptor, né, para esse transplante. Então, se for do seu tamanhinho, a caixa torácica pequenininha, do seu tipo sanguíneo, vai ser seu. E aí começou aquela ansiedade danada. Eu fiquei ali com o notebook ligado, escutando música, mas não prestava atenção, falando com as minhas irmãs no MSN na época, né? Não prestava atenção também. Eu ficava o tempo todo esperando. Aí quando foi 11 horas da noite, entrou uma outra médica no plantão, emocionada, porque ninguém mais aguentava me ver naquele hospital. E ela já entrou efusiva no quarto, me abraçando, quase me derrubou da cama. E falou: é seu transplante hoje, moça. Hoje você vai trocar esses pulmões. Aí foi um choque, né? Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Já entraram várias enfermeiras, fisioterapeutas, o pessoal todo do plantão entraram no quarto. A gente já começou aquela bateria de exames que precisa fazer para poder descer para o centro cirúrgico. E eu não acreditava. Eu só não pulei porque eu não tinha fôlego, porque senão eu teria pulado, com certeza. Aí liguei para os meus pais, eles já estavam na minha cidade, e liguei para uma amiga minha de São Paulo, que me fez prometer que eu ligaria para ela quando chegasse esse dia. E assim aconteceu. Essa amiga foi no hospital, me acompanhou. Eu não consegui ver os meus pais, porque não deu tempo, né? Então eu entrei para o centro cirúrgico falando com a minha mãe no celular e falando: olha, mãe, estou entrando. Agora minha vida está nas mãos de Deus. E assim foi. Foram 14 horas de cirurgia, um sucesso, graças a Deus. Me lembro que eu acordei na UTI no outro dia, muito, muito, muito emocionada. Eu nunca senti isso antes. Era um alívio que eu sentia, era um peso que tinha tirado de todo o meu corpo, do meu espírito, do meu coração, que eu não imaginei que fosse tirar, que eu não fosse sentir mais isso. Me lembro que eu passei a mão aqui no corte, né, que eles fazem, e eu sentia o curativo e eu não acreditava. Eu falava: meu Deus, eu não acredito. De novo. E eu falava: não acredito que eu tô transplantada. E essa sensação chorona, essa sensação acontece com todos que fazem, porque a gente carrega um peso e a gente não deve, mas se acostuma com ele. Então, no meu caso, era o peso para respirar. A respiração que a gente inspira e expira, a gente nem sente.
mas quando a gente sente essa falta de ar, que a gente lembra que a gente respira, que a gente tem 2 pulmões que precisam estar saudáveis para manter a gente vivo. E quando eu me dei conta de que eu não iria mais precisar desse peso para puxar o ar, que essa pedra tinha sido tirada do meu peito, eu fiquei muito, muito, muito emocionada, fico até hoje, né? É um assunto que mexe muito mesmo. Aí me lembro que eu fui sendo acordada aos poucos, né? Foram me tirando sedativo, eu ainda estava entubada. E tem todo um processo, enfim, que precisa ser feito para poder tirar o tubo. Aí eu queria ver a minha família e eles não queriam deixar, porque a gente, quando faz a cirurgia, a gente não pode se emocionar, senão pode afetar o coração, enfim. Aí lembro que eu vi os meus pais entrando, que já tinha sido estubado, tirado o tubo. E foi um outro momento muito emocionante. Me lembro dos olhos do meu pai e da minha mãe. A minha irmã também estava, não deixaram ela entrar. Mas enfim. E aqueles pulmões cor-de-rosa que o médico, o cirurgião, sempre falava para mim na porta do quarto que ele iria me trazer, realmente chegaram. Não foi fácil, foi com muito custo para eu conseguir. Foi um trabalho muito dedicado, que toda a equipe, que eu também tive que ter muita persistência, porque eu tive um pós-operatório complicadíssimo, mas tudo concorreu para o bem. E hoje eu estou aqui graças a esse gesto de amor, esse gesto nobre de uma família que eu não conheço, mas que me doaram esses pulmões e que me fizeram renascer. Se não fosse pela bondade e pela riqueza que essa família tem espiritual, né, de conceder essa doação, eu não estaria aqui. E tantos outros pacientes também não estariam aí vivendo com a sua família, que foram transplantados e que renasceram de novo. E são milhares de pacientes que aguardam numa fila de transplante. Essa fila continua grande, mas a gente tem esperança de que a gente consiga impactar e sensibilizar os corações das pessoas, porque a vida, uma hora ela acaba, mas ela não precisa necessariamente acabar sem salvar uma outra vida, né? O suposto doador, ele pode salvar até 8 vidas, e a gente tem muita fé que isso vai ser realizado e que, quem sabe, a gente consiga zerar as filas de transplantes. Gente,